Olá, gente amada que me escuta. Como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. A Josla Fera aqui falando sobre Plutão em Aquário, para você que é do signo de Peixes, para você que tem Sol em Peixes, ascendente ou estélio neste signo. O estélio são 3 ou mais planetas, tá? Então, se você tem estélio em Peixes, significa que mais da metade do seu mapa astrológico, ou metade, né? Possui os planetas que regem essas casas em Peixes, né? Então é muita energia pisciana na sua vida. Vale a pena sim observar o que está acontecendo com peixes também. Que aí metade da sua vida tende a ser influenciada, né? Bem, o Plutão em Aquário vai estar no 12º signo em relação a peixes. Portanto, muitos dos problemas que vai acontecer é relativo à própria energia de peixes, mas na questão das relações piscianas com as outras pessoas, com os grupos, né? De uma certa forma, é o medo de estar no meio da multidão, medo de estar junto com as outras pessoas e as outras pessoas, de alguma forma, não compreender a presença do pisciano ali como ele quer ser preenchido, né? Como ele sendo um agente que está ali presente. Bem, peixes é um signo muito sensível e emocional, isso convenhamos, né? Mas as energias intensas de Plutão vai trazer à tona as questões emocionais um pouco mais psicológicas, algo que pode ter sido suprimido, escondido, negado anteriormente na vida do pisciano, justamente na vida social dele. É o medo do abandono mesmo, o medo de não pertencer a grupo nenhum, o medo eh, de tentar trazer sabe, uma mudança para a sociedade e não consegue. É desconfortável no começo, mas esse Plutão vai trazer uma oportunidade para que os piscianos possam enfrentar e superar os problemas de uma vez por todas, porque o pisciano vai entender que ele não precisa se preocupar com tudo, né? Sabe, muitas vezes ele se culpar por não ter controle. Mais uma vez, o Plutão fala do controle, né, do poder. Então, o Plutão pode ficar se sentindo mal por não ter poder. E o Plutão em Aquário envolve mudanças sociais, inovações tecnológicas, e o pisciano pode entender que isso não depende dele, né? Então significa que o pisciano tem que estar aberto a essas novas ideias, essas novas perspectivas de vida, e tem que explorar essas novas formas de se conectar com as outras pessoas. É benéfico para o pisciano, né? Ah, observe que Plutão rege Escorpião, né? Escorpião é um signo de água. Então, quando Plutão entra em Aquário, ele traz essas energias das águas para o elemento ar de Aquário. Faz como o Escorpião faz trígono com peixes, então o pisciano vai conseguir adentrar mais essas energias de se libertar, de ter uma consciência mais livre, uma espiritualidade mais espontânea, né? Nossa, o pisciano deve se envolver nessas mudanças, né? Deve se envolver com essas mudanças, com essas transformações que vai acontecer de modo geral na sociedade, como alguém que está disposto a aprender, né? Os piscianos podem descobrir novas habilidades e talentos que não sabia que possuía, porque ele se deixou abraçar pelas mudanças, né? O Plutão em Aquário vai ficar 20 anos aqui transitando nesse signo, que é o signo anterior a Peixes, é o 12º signo em relação a Peixes. Quem tem acidente de Peixes sabe que Aquário é o 12º signo, está na rege a casa 12, né? Possivelmente o pisciano pode ter um Aquário na casa 12, praticamente. Então, com o trânsito de Plutão começando aqui em Aquário, vai influenciar de alguma forma essa casa 12, sonhos, inspirações piscianas, que tende a ser o ideal de mudança. Então, a mudança pode trazer oportunidades mais emocionantes, nossa, uma coragem mesmo de enfrentar as diferenças sociais, né? Explorar novos horizontes em sua vida, né? Sair de uma certa forma de onde pessoas sempre te acolhem e sorrir para você, e onde as pessoas de alguma forma não estão nem aí para você, e tudo bem, você não é culpado, as pessoas não devem ficar sempre sorrindo para você ou ter boas energias o tempo todo, porque sabe, você vai ser aquele que controla as próprias energias, que transmuta. O Escorpião, transmutar. Peixes é um signo muito sensível, lembre-se disso. Então, com Plutão
Você tem que estar disposto, amado, Plutão em Aquário, para evitar procrastinação, falta de experiência com novos grupos, com novas pessoas, aceitar aquilo que está fora do seu controle. Você tem que estar mais aberto a experienciar, eh, sabe, ter a experiência, né? Experienciar coisas novas, sabe? Aprender através das novas habilidades, estar disposto a correr risco. Nossa, o Plutão é o planeta associado à transformação e à mudança, então o risco vem através de você se, sabe, se deixar entender, sabe, estar com as pessoas diferentes que discordam de você, que não te acolhem, sabe, não ficar sempre esperando que as pessoas sejam boazinhas com você. Ah, ninguém, fulano não é bom comigo, aí você se afasta, né? Não conversa mais com aquela pessoa nunca mais e acaba nem aprendendo porque que fulano não é bom com você. Possivelmente a pessoa nem te conhece direito, a pessoa não tem uma boa visão sobre você, não é profundamente, né, uma conhecedora de outras pessoas também, é uma pessoa que tem medo também de conversar com outras pessoas. Observe, Aquário, medo da pluralidade, a pluralidade muitas vezes pode ser assustadora. Lembre-se, o signo de peixes fala que tudo é um, tudo é misturado. Então, para peixes, muitas vezes tudo é igual, né? Porque as pessoas são diferentes. Enquanto para aquário, a pluralidade tem suas nuances, né? Então, a energia de aquário vai ser altamente diferente para o signo de peixes, que vai trazer essa sensação de isolação, mas vai trazer aquela sensação de criatividade, sabe? Inovar. Então expresse, amado pisciano, pisciana, a sua criatividade. Aquilo que você faz, busca fazer de maneira diferente. O Plutão em Aquário vai fazer você questionar mais as coisas, né? A autenticidade das coisas. E você pode ser também mais, sabe, original consigo mesmo. Falar o que pensa em voz alta, sem medo, sem preconceito, sem medo de errar, né? Exemplo, pessoal. Você pode se sentir mais confuso, mais perdido sobre quem você é, especialmente se você estiver passando por um momento de transição na hora ali, né, a mudança, novas, sabe, você observar que, caramba, as mudanças estão acontecendo, a sociedade em geral está acontecendo, eu nem vi isso acontecer, agora não é do jeito que eu pensava, então procure estar mais antenado, se informar mais, né, que você, claro, pode haver momentos mais solitários, mais isolados, especialmente quando você está tendo as respostas que você precisa, aí você, já sei do que eu quero, então não preciso perguntar a ninguém e acaba ficando mais isolado. Ah, claro, observe que Plutão transitando em Aquário, para vocês que são peixes, é um momento até de abandonar muito dos traumas do passado que você vai empurrando para debaixo do tapete. É um momento de enfrentar esses medos, principalmente traumas envolvendo aos amigos, aos grupos sociais que você frequenta desde antigamente, sabe? Quando você era mais jovem. É possível que você tenha dificuldade em poder também enfrentar, hum, sabe, aquelas questões ah, os traumas que você teve em questões profissionais, de estudo, sabe? Nossa, você tentou ir para um local diferente, aí não foi aceito porque você é diferente, você não conseguiu se adaptar. É um momento de você observar por que você não consegue essa adaptabilidade, né? Então você pode ir em direção justamente a entender por que você não consegue lidar com o que é tão oposto a você. É interessante porque o Plutão ele vai estar observando o que está debaixo do tapete dos piscianos, né? O Aquário na casa 12 pode fazer com que você se sinta muito livre e entender que você pode expressar várias formas do seu conhecimento, a sua habilidade de lidar com seus medos, ou seja, o Plutão aqui vai libertar você de amarras emocionais, principalmente, que você ideais, né? Que você tem mantido por muitos anos em sua mente, né? Padrões muitas vezes mentais limitantes, ideias que você acha que são muito estranhas e você acha, nossa, até que faz sentido, porque observe, traz um brilhantismo para os piscianos. Quando você escuta mais suas inspirações, seus sonhos, você começa a ter as respostas que você precisa
sem necessariamente, né, ah, pesquisar. É como se você tivesse um sentimento de eureka. Nossa, é assim que funciona, entende? Nossa, é uma libertação mental para os piscianos. Embora você possa se sentir com uma sensação de nossa, eu estou me prendendo, né? Preciso me libertar. Libertar de quê? Pode ser questões mentais, sabe? Você achar que não pode fazer alguma coisa porque você é diferente daquelas pessoas, se colocar como alguém diferente dos outros, e aí você não tem direito a que as outras pessoas têm direito. Aí você consegue, com Plutão transitando em Aquário, você vai conseguir observar a ideia dos complexos. Por que as pessoas têm complexos? São complexadas, sabe? Isso é interessante, porque você observa, Aquário fala da sociedade, das causas sociais, né, as questões de etnia, as pessoas que são isoladas, sabe? E você vai conseguir entender com maior empatia por que essas pessoas se sentem complexadas, o que acontece na vida dessas pessoas, os traumas que elas passam, e aí você consegue até ter uma atitude mais em relação a isso para evitar que isso se mantenha. Plutão é o planeta, nossa, que passa muito tempo em um signo, né? 20 anos. Então são coisas que você vai observando aos poucos e isso vai te moldar justamente em questões aqui das suas crenças em relação ao mundo, questões espirituais, religiosas também, porque Plutão, além de reger o signo de Escorpião, para você que tem ascendente em peixes, por exemplo, lembre-se que o Escorpião está na sua casa 9, né? Mas a Aquário está na casa 12, então une aqui religião e espiritualidade. Então você consegue ir em busca da sua verdade filosófica através de uma jornada interior bem mais profunda, atrás mesmo de suas próprias sombras. É um momento até de auto-perdão, né? De você começar a buscar dentro de si mesmo um perdão que você tanto esperava. Que muitas vezes o perdão dos outros é bom, é libertador, mas e você consegue se perdoar, né? Então Plutão traz em Aquário vai trazer essa libertação. Claro, é uma época que você precisa estar lidando com os medos profundos mesmo, né? Trauma, seus próprios segredos. É necessário sim enfrentar essas questões de frente, né? Para você curar, para poder seguir em frente. O Plutão na casa 12, ele é muitas vezes questões que você deixou para depois e vem pior, sabe? Então você vai entender que não pode procrastinar em relação a essas coisas aqui. Aqui para vocês é aquela questão, se não ajudar, quem é que vai ajudar? E se eu não ajudar, mais cedo ou mais tarde vai voltar-se contra mim, né? Entende que Plutão em Aquário, nossa, é, evite manter em padrões limitantes, né? Então busque ter experiências diferentes, principalmente conhecer diversas religiões, aprimorar mesmo a ideia de como religar com a sua própria alma, com o seu mundo interior, para você colocar um significado na sua vida. O Plutão em Aquário vai fazer vocês, amados, a pensar justamente se vocês estão ah, compreendendo o que é ser livre, né? Se a própria busca pela liberdade não está sendo um aprisionamento para você. Lembre-se que liberdade está mais ligada à espontaneidade, ao quanto de conhecimento você tem, então, ou então, de alguma forma, ao grau de escolha que você tem entre fazer o que você quer e a responsabilidade do que fazer o que você quer. Nossa, o trânsito de Plutão em Aquário é um momento de você conectar melhor com a sua intuição, aprender a confiar na sua sabedoria interior em relação a se mergulhar e enfrentar suas próprias emoções, seus medos, ao lidar com pessoas diferentes, ao lidar com um grupo de pessoas, ao lidar com pessoas que de alguma forma possam fazer você ir em busca de si mesmo, né? Pessoas que de alguma forma você percebe que elas também estão perdidas, sabe? É interessante porque é importante você lembrar que o trânsito de Plutão vai fazer com que você tenha questões profundas e complexas em relação a você mesmo.
E aí, nesse caso, você pode ficar com medo daquilo que você vê em relação a você mesmo, que você entende que você deixou por trás, trauma, sabe? Eu não quis resolver aquilo agora e agora isso vem em tona como uma espécie de gatilho. Bem, você pode precisar conversar com profissionais, conversar com pessoas mais velhas. Pode ser muito difícil aceitar que precisa de auxílio, mas na verdade é apenas uma forma de você se sentir livre. É, nossa, durante esse trânsito, amado, vocês podem sentir que estão passando por um período de limpeza emocional, na verdade, né? É onde tudo que você observa que é supérfluo, que você se preocupava, achava que era culpa sua, se sentia triste, culpado, não vale a pena. Então é eliminado de sua vida. E aí você pode se concentrar em coisas mais verdadeiras, mais elevadas. Você começa a observar que o poder que você tem é desapegar. É que muitas vezes você se apega muito a questões, nossa, aí vê os problemas sociais, não, percebe? Isso é bom, e são sentimentos nobres, mas não são seus. Observe, se você for capaz de abrir uma causa social, por exemplo, abrir um local que dá sopa a pessoas carentes, ótimo, mas não é uma obrigação também, entendeu? E não precisa ser isso para todo mundo. Se você ajuda uma ou duas pessoas, já tá bom, entende? Esse Plutão vai tirar muitas vezes uma pressão autoimposta que você tem de nossa, a sociedade sofre, a culpa é minha, e não é. A sua família, sabe, é, é uma coisa que vocês vão entender que é doloroso, né, trazer essas questões muitas vezes que estão escondidas ali dentro de você, de que você se sente obrigado, que se alguém dizer que você não pode ajudar essa pessoa é muito ruim, você é bom demais, né? É até aquela questão de você achar que tem que salvar todo mundo, ou então que legal, que bom que eu sou. Aí o Plutão vai te ensinar que você não é tão bom assim. E muitas vezes o Plutão no aquário vai fazer você sentir livre ao ponto de perceber que você é o que precisa de auxílio, né? O Plutão em aquário vai fazer você, nossa, sabe, vai trazer à tona a necessidade que você precisa, sabe? É um momento de desapegar do passado, suas próprias emoções tóxicas. Você vai perceber que muitas vezes daquilo que você vai atrás na sua vida, que você é apegado demais, uma obsessão, né? Observe que ele vai estar no último signo antes de vocês. Aquilo que vocês percorreram tanto na sua vida foi por conta de crenças limitantes, emoções tóxicas do passado e que você acabou dando volta em círculos, à toa, uma perda de tempo. Então você vai perceber, nossa, por que eu estou indo atrás disso? Esse problema não é meu, é uma questão dos meus pais, é uma questão dos meus amigos, são as outras pessoas que estão me colocando. Observe, né? O signo de peixes é aquele signo que sente os outros, né? É interessante ter aquário numa casa 12, que a espiritualidade pisciana é coletiva. Então sente todo mundo. Muitas vezes dos seus problemas não são seus, você sente o drama de outras pessoas. E muitas vezes você olha para uma pessoa que está com raiva, você sente raiva dela, ou então você sente uma raiva que você sabe do que é, mas é dela. E aí você acaba culpando essa pessoa também por ela ser raiva, então ela tem energia negativa. E não. Aí com Plutão em Aquário vai ser interessante que você vai entender o poder do julgamento plutônico. O julgamento plutônico é aquele, né, que escolhe quem vai pro paraíso, né, os campos elíseos, ou pro tormentos eternos, que são as trevas, né, do Hades, né. Você vai entender que sabe, não dá para salvar todo mundo. Tem pessoas que muitas vezes realmente são mais e tem que ir para as trevas eterna, mas e também não é você que julga isso, entende? Nossa, é um período de libertação para os piscianos que eles vão tirar um peso que eles mesmos colocam neles, de querer serem bons, de se preocupar com todo mundo, né? Nossa, de muita, sabe aquela ideia de você ter uma religião que te impede de fazer um monte de coisa que você gostaria de fazer e você não faz porque acha que se fizer pelo medo? O Plutão em Aquário, de uma certa forma, pode trazer essa liberdade para vocês entenderem que esse medo acaba sendo autodestrutivo para vocês, né? Vocês acabam colocando uma culpa em vocês que não é sua. Então é assustador para os piscianos porque de alguma forma vocês acabam despertando. Só que
E agora vão para onde? Observe que o Plutão pode destruir a ideia de espiritualidade que vocês têm. E aí, numa nova semente, né, de espiritualidade vai para a vida de vocês. Então é um momento de introspecção, de olhar para dentro. O isolamento e solidão pode ser assim no meio da multidão, você está numa sala com várias pessoas e se sentir só. Mas aí você percebe que você está se sentindo só porque de alguma forma você não quer participar, não está presente na aula porque fica sempre pensando no que aquilo significa, sabe, de romântico. Não, observe o que você faz, sabe? É, o significado de auxiliar as outras pessoas, observe isso, né? Esse trânsito você pode se sentir desconectado do mundo, ah, principalmente, nossa, aqueles que têm uma prática, né, de alguma religião, alguma coisa assim, pode perder o sentido nessa questão. Mas é justamente o momento em que você percebe o valor da vida, né? É como se você entendesse que muitas vezes fica tão preocupado com o que vem depois da vida que não vive a própria vida. Nossa, o Plutão em Aquário é um momento de desapegar do passado, é um momento de enfrentar as sombras, os medos, né? É um momento dessa conexão com a espiritualidade. Observe que Plutão rege Escorpião, né? Então, para vocês é como se fosse lá no fundo. Então, procure se desafiar a essas mudanças, a fazer diferente, a essa própria ideia de se transformar, né? Que aí vocês vão aprender a que a ideia da vida é viver mesmo e aproveitar o que acontece durante do ponto A do ponto B. Você está indo de um ponto A até um ponto B, o que acontece nesse meio do caminho? A transformação de Plutão, por exemplo, do ponto A você é uma coisa, até o ponto B você morre várias vezes. Quando chega no ponto B você já renasceu muitas vezes e você se renovou várias vezes. Então é outra coisa, é outro ser, é uma pessoa mais experiente e ao mesmo tempo mais forte. Então o trânsito do Plutão em Aquário vai fortalecer muito o signo de Peixe, né? Plutão é o planeta da mudança profunda, da regeneração. Numa casa 12 tem esse toque mais profundo, mediúnico para os piscianos, né? De entender que a única certeza da vida é a própria morte mesmo, e a ideia da religiosidade, da espiritualidade é a própria filosofia de vida, é como vocês vivem a vida, ou seja, a vida é a própria religião, né? A ideia de como você acorda, você vai comer, do comer, dormir, nossa, se relacionar, isso tudo tem um sentido intenso. Então, de uma certa forma, é uma paixão pela vida, né? O cristiano vai escolher entre se isolar de uma vez por todas, né? E deixar ou entender que só precisa viver. De uma certa forma, como o Aquário é a casa 12 dos piscianos e a casa 12 reflete um tanto a energia do próprio signo de Peixes, é até interessante que o pisciano vai ser questionado justamente ao que ele defende, só que com um olhar diferente. Um olhar no que isso se refere aos outros. O Plutão em trânsito para o Aquário, vocês vão ser questionados pelas próprias questões profundas que vocês fazem aos outros, né? Sabe aquelas questões tipo, mas por que você, sabe, por que a gente tem que trabalhar? Por que a gente tem que estudar? Por que a vida é assim, a gente nasce, cresce, se reproduz e morre? Por quê? Vocês vão ser questionados por essas próprias questões que são geralmente piscianas, né? Essas filosofias ser ou não ser, essas coisas filosóficas assim que são românticas, vocês terão essas questões para vocês, só que é como se vocês tivessem que reproduzi-las conscientemente, com palavras para todos, né? Aquário, a comunidade pode questionar isso, certo? Você quer ser bom, você quer seguir o exemplo de um ser evoluído, né? O exemplo de Jesus, o exemplo de Buda, o exemplo de um avatar da nova era, beleza. E na prática, o que é isso? E quais são, o que a gente pode aprender com isso? Observe, é bonito na palavra, né? É romântico, a gente, sabe aquelas pessoas bonitas que vão dar um discurso e falam em nome de Deus, certo?
na prática, na vida, o que que isso acrescenta de verdade, né? Será que isso não é um sermão à toa que coloca uma culpa imensa nas nossas costas? Casa 12, Aquário, vai fazer os piscianos questionar isso, né? A energia de escorpião pode ser sentida nesse trânsito, sim, porque se trata de lidar com as emoções intensas, enfrentar os medos. Escorpião é um signo de que busca a verdade. Para o signo de peixes, né, é onde ele tem que ir, entender isso, né? O trânsito de Plutão por Aquário, nossa, vai ajudar os piscianos a encontrar a verdade em relação a si mesmos, ao mundo ao seu redor, né? Nesse contexto, pessoal, as crenças filosóficas do pisciano é o que vai muitas vezes guiar esse período. É como se aquilo que você busca aprender, é, procure aprender coisas que te edifiquem nesse momento, fazer cursos, pode ser cursos práticos, né, mas cursos que geram discussões, pode ser um aprofundamento em alguma área que você gosta, em algum conhecimento que você gosta, sabe? Um mestrado, doutorado, sabe? É bom. Isso vai alimentar o seu subconsciente ao ponto de você conseguir rever as suas crenças, mesclar isso, sabe? Retirar coisas que estão ali suprimidas, medos, e você consegue chegar aonde você quer chegar, porque naturalmente você vai para um caminho certo, sabe? Você vai ser atraído pelas coisas certas, não vai ser mais obrigado porque Deus quer, porque aquela pessoa que é o seu líder o espiritual, que ela quer que você faça. Não, você sente naturalmente que ali é bom para você, sabe? Você sente. O Plutão vai te trazer essa liberdade da espontaneidade de fazer as coisas certas, poderosas, escolhas verdadeiras, porque o que o Plutão vai tirar é apenas aquela culpa mesmo de, nossa, é porque é casa 12, né, pessoal? Tentar traduzir a casa 12 para uma atitude prática é complicado, mas o Plutão em trânsito por Aquário, que é o signo anterior a Peixes, nossa, os confrontos emocionais aqui vai exigir de vocês que você lide com questões que estavam ocultas, sabe? Eh, e muitas vezes a resposta vem através da espiritualidade, da sua conexão com a natureza, de você contemplar a natureza, entender, nossa, eu faço parte disso tudo. Só que eu sou um indivíduo no meio disso tudo e eu posso viver aqui, eu não preciso também me preocupar, sabe? Eu tô criando muita regra para viver e não precisa de tanto, né? O final vai ser isso aqui. Entendeu? A energia de escorpião pode até ajudar vocês a se motivar a viver melhor, né? Porque afinal de tudo, é essa questão, né? Utilizar a morte como motivação, entender que você vai morrer, eu tenho que fazer as coisas que eu gosto. A liberdade com responsabilidade, que é a questão do signo de Aquário, né? Então isso vai te estimular uma busca por uma compreensão mais profunda da sua própria vida no vasto universo, né? É isso, pessoal. Espero que vocês gostem, tá? Eu tentei trazer a questão aqui do Plutão Escorpião, do Plutão em Aquário, que é como regente de Escorpião, para vocês. É uma energia que pode auxiliar bastante. Entende que o Plutão é um planeta amigo dos escorpianos, porque ele rege Escorpião dos piscianos, né? Porque ele rege Escorpião, é um trígono, peixe de Escorpião. E ele vai estar no signo de casa 12, um signo, o 12º signo, signo anterior a peixes. Então, o que acontece antes de chegar a vocês tem muito a ver com seus próprios estudos, o que tem muito a ver com onde você quer chegar, a sua meta. Então, se você sabe onde você... muitas vezes você pode simplesmente fazer aquilo que está certo, seguir o seu coração, que o que é bom para você já está vindo, né? Não ficar muito querendo fazer tudo perfeito, ou então se preocupar com coisas que não são, sabe, não faz sentido. Caramba, pessoal, é o poder que vem, é o poder que você tem de, é, sabe, a liberdade de viver, né? Nossa, não crie, não se autoflagele, né? Você não é culpado pelas coisas ruins que acontecem com o mundo inteiro, né? No máximo você planta a semente hoje, você vai colher elas depois. Então, de uma certa forma, o Plutão em Aquário está fazendo
com que os piscianos, né, nos próximos anos colham o melhor das sementes que planta. Então, preste atenção nas sementes que você plantou, digamos, nos últimos anos, que Plutão vai trazendo aqui na energia de Aquário. O que você procrastinou, o que você deixou para depois. O sofrimento justamente é esse. Então, quando ele estiver transitando em Aquário, vai ser as coisas que você vai plantando, vai observe, o resultado vai vir mesmo que você não veja, mas está chegando, né? Bem, se você chegou até aqui, é sinal que vocês gostam do conteúdo do canal, né? Essa observação do Plutão em Aquário bem enigmática, né? O 12º signo é uma coisa, é uma jornada mais espiritual mesmo. Então, cuidado para não se perder dentro dos próprios labirintos do subconsciente, né? Que é cheio de regras. Não, muitas vezes é a ideia de você entrar para dentro de si mesmo para sair de dentro de si mesmo, entender que você se preocupava demais com as coisas. O Plutão vai fazer com que você entenda que, afinal de contas, é a vida que é importante. Por incrível que pareça, em Aquário, essa é a ironia, né? Do Plutão para vocês. Bem, espero que vocês gostem do conteúdo. Se inscreva no canal se ainda não são inscritos, tá? Deixa o seu like. Até a próxima análise aqui no canal de seu astrólogo favorito, tá? Azul Fera. Tchau, tchau.